Olá, tudo bem com vocês? Eu sempre estou compartilhando aqui dicas de livros femininos com temas sobre feminilidade, casamento, família. E esse livro aqui é um livro que eu queria muito ler porque eu gosto muito da autora. Já li outros livros dela e gosto bastante. Porém, esse aqui eu comecei muito empolgada e a leitura inicial estava muito boa, mas acabei me decepcionando. O livro tem 24 capítulos. Depois ele tem um guia de estudos. Porém, eu li até o capítulo 11 e o 12º eu li um pouquinho. Tem algumas coisas na escrita da autora que não são compatíveis com aquilo que eu creio para a mulher de Deus. Então, queridas, ela começa o livro falando muito bem sobre a mulher, bela aos olhos de Deus, usando todos os versos do capítulo 31 de Provérbios a partir do verso 10, né? Quando ela chega aqui no verso 14 de espírito empreendedor, foi quando eu já comecei a ficar meio assim, com o pé atrás, porque nós somos mulheres cristãs que temos o conhecimento de que Deus nos quer em nossa casa, em nossa família, né? O ministério de uma mulher é a sua família. E assim, eu já trabalhei fora, estava trabalhando fora até pouco tempo, mesmo em casa, mas para empreendimentos fora. E aí eu acabei entendendo que essa não é a vontade de Deus para a mulher. Aí, né, já começa aqui no capítulo 7, página 81. O livro, vou mostrar para vocês, ó. Eu fiz muitas e muitas anotações, grifos. Então, assim, essa leitura eu estava fazendo praticamente como um estudo mesmo de Provérbios 31. Mas chegou num certo ponto que eu já não estava gostando muito, que é a partir desse capítulo 7, de como a mulher, ela tem que ser a maior provedora da casa, na opinião dessa autora, entendeu? Eu achei muito fraco da parte dela, parecendo que ela tem uma visão mais feminista, tirando, né, do homem essa função de provedor abaixo de Deus. Ela também coloca algumas disciplinas, por exemplo, como essa de levantar cedo, eu não discordo, mas depois ela tem umas disciplinas como a de ir dormir muito tarde, né? Que é aqui a partir do capítulo 9 também, ela fala que a mulher, ela trabalha, junta dinheiro e ela mesma vai ver uma propriedade. E aí depois que ela vai falar com o marido dela, quando ela já tá com a decisão tomada. E eu não concordo com isso. Eu concordo que o casal tem que andar junto em todas as decisões. Toda a propriedade, na minha opinião, adquirida pela família, ela deve prover, em primeiro lugar, do trabalho do homem, né? Ainda marquei muitas coisas importantes que ainda dava para tirar, né? Mas aí teve uma parte que eu não achei interessante, foi quando ela falou da provisão, né? Aqui, inclusive, eu coloquei aqui que esse capítulo foi meio controverso, porque eu me incomodo, isso é uma coisa particular, tá? Depois de muito que eu já estudei de doutrinas, de Bíblia mesmo, de outras autoras e do espírito de profecia, eu me incomodo com essa questão da mulher se colocar à frente do marido, da mulher realizar negócios e tomar decisões sem falar com o marido, né? Isso é uma visão feminista que tira o poder e a autoridade da palavra de Deus para o casamento, né? Aí depois aqui esse capítulo 10 eu gostei, porque fala um pouco de motivação, de força de vontade, de lutar contra a procrastinação, e isso serve para o trabalho dentro de casa também, né? Aí depois já veio o capítulo 11, que quando eu já não gostei. Não gostei, e a partir daí eu já resolvi parar a leitura. Eu li o capítulo 11 arrastada e o 12, as primeiras páginas eu já desisti.
Inclusive, eu fiz algumas anotações aqui que em um capítulo, em um parágrafo, eu consegui encontrar 2 erros quando ela fala que o marido não precisa preocupar-se com o ganho. E eu sou totalmente contra isso, porque ele é o provedor. E aí depois ela fala que a mulher é livre para criar seu estilo próprio de roupa, dando a liberdade da mulher fazer a sua própria vontade, sendo que a mulher de Deus, ela usa as roupas que Deus determina, que Deus acha que são compatíveis e melhores, né, para a vida dela. Aí tem uma parte aqui também que fala o seguinte, né? Que a mulher tem muitas ocupações, né? Trabalha até altas horas da noite. E aí eu me questiono quando sobra tempo para ela, para os filhos, para o esposo, né? É feito Eu digo assim, que a autora, ela colocou a mulher de Provérbios 31 como uma heroína que não existe. Depois é que ela tenta amenizar, né, quando ela fala que o simples fato de cuidar da casa é uma contribuição para as finanças do nosso lar. E aí ela coloca como se cuidar da casa fosse um simples fato. Eu senti aqui que ela colocou a um nível abaixo, né? E aí depois eu fiz uma anotação quando ela diz que é preciso que nós pedimos a Deus para nos dar força, para colocar os nossos dons a serviço da nossa família, mas num contexto de fora de casa, né? E precisa ser, tudo bem se a mulher precisar trabalhar fora, mas precisa ser um trabalho que honre o nome do Senhor, que honre o nome de sua família e que não prejudique a sua vida, não prejudique sua saúde e o bem-estar de sua família. Isso aqui não é levado em consideração pela autora, né? Tem outras coisas que eu achei assim, não dá para ficar falando muito. E para finalizar, foi quando eu comecei esse capítulo e já parei e já decidi não passar nervoso, não passar estresse com o livro, não perder tempo com uma leitura que, assim, está me edificando muito pouco. Nesse capítulo, ela diz que a mulher tem um dia longo, cansativo, mas que quando ela chega em casa, se ela trabalhou fora, ela sabe das obrigações dela e depois que ela fez tudo, jantar, colocou os filhos para dormir, ela ainda vai trabalhar mais um pouco, né? E eu não sou favorável a isso, eu discordo totalmente, porque nós temos orientação de Deus através do espírito de profecia de que o sono é um remédio para nós. Então não faz sentido a mulher abdicar do sono, que é um remédio que Deus nos deu para a recuperação do nosso corpo, e colocar isso em risco. Aí eu já não terminei. Para vocês verem, a partir daqui não tenho nenhum grifo, nenhuma anotação, e eu desisti de ler esse livro. Então, queridas, na minha opinião, essa leitura abandonada, ela teve um propósito para mim, de que muitas vezes a gente acha que vai ter algo edificante para nós, e não vai ser. Inclusive, vai ser para abrir nossos olhos e fazermos enxergar que existe uma verdade que está sendo escondida pelas próprias autoras cristãs. E também eu achei que foi um chacoalhão de Deus falando a mim por que eu não leio o Espírito de Profecia, que são textos realmente inspirados, que nós sabemos a procedência do Espírito Santo, e vou buscar em outros livros, né? Não condeno também quem faça outras leituras, eu faço outras leituras, e eu acredito que a gente precisa fazer também, porque é isso que eu disse aqui. A gente buscar aquilo que edifica. Parou de edificar, te trouxe algum prejuízo emocional ou espiritual, você deve cortar, tá bom? E para deixar uma mensagem para vocês, além dessas todas, né, que eu já deixei, se você tem o desejo de ler esse livro, leia. Não é porque eu tô fazendo essa resenha negativa que você não deve ler. Tem muitas coisas que se aproveitam sim, mas eu não posso dizer do livro por completo porque eu abandonei a leitura. Segunda coisa, eu não sou contra a mulher trabalhar fora. Eu creio, através de tudo que eu já li, inclusive do Espírito de Profecia, que a mulher ela precisa estar pronta para, se em algum momento o marido dela faltar ou ficar doente, e ela precisar ser a provedora da casa, tá bom? Então, se você passa por uma dificuldade financeira e precisa ajudar o seu marido financeiramente, eu não sou contra, e eu acredito também que Deus não é contra isso. Porém, se o seu marido ele tem a possibilidade de prover para o seu lar, por que você vai sair de casa, não é mesmo?
Então é isso. Essa foi a resenhinha negativa. Eu precisava dar uma satisfação para vocês, porque eu tô sempre postando aqui as leituras que eu estou fazendo, mesmo que esporadicamente eu apareço, ou aparece uma fotinha do livro, algum texto do livro. Então eu creio que eu precisava não dar uma satisfação, mas orientar vocês com relação a leituras que não são proveitosas e com relação a esse livro também. Estou ainda pensando o que eu vou ler, porque eu estou sempre fazendo uma leitura de um livro com essa visão, com esse tema, com a temática feminina e feminilidade cristã. Quando eu decidir, eu apareço aqui para vocês, tá bom? Até mais.